Em abril de 2024, muito antes de ser negociado para Dallas, Anthony Davis fez uma declaração ousada em relação ao prêmio de jogador defensivo do ano. Eu nunca vou conseguir. Eles não vão me dar. A liga não gosta de mim. Sou o melhor defensor da liga. Consigo marcar de 1 a 5. Eu posso defender o pick and roll melhor na liga como um pivô. Isso me deixou pensando e me fez querer mergulhar mais fundo nos números e na história da habilidade de Anthony Davis como defensor. Em 13 temporadas, Anthony Davis ficou entre os 3 primeiros na votação de melhor defensor apenas 2 vezes. Uma na temporada entre 2017 a 2018, onde ele terminou em terceiro, mas a corrida não foi muito disputada. Gobert levou de lavada. E novamente em 2020, quando ficou em segundo lugar, perdendo para Giannis em uma disputa mais acirrada. Embora ainda não tenha sido realmente muito acirrado. Davis não ficou no top 3 da votação desde então. Mas se você perguntasse a qualquer pessoa sobre o defensor mais consistentemente dominante desde 2012, é difícil dizer que não é Anthony Davis. Desde que entrou na liga, seus dons físicos, comprimento, combinados com seu incrível atletismo e agilidade lateral, ele tinha todas as ferramentas para se tornar o maior defensor da geração moderna. Ao contrário da maioria dos atletas de seu nível que dependem apenas de atributos físicos, Davis é extremamente inteligente, com um alto QI de basquete que permite que ele se destaque em qualquer esquema defensivo. Quem vai parar o Lowry? Bem, é o nosso líder. Olá! No entanto, apesar de tudo isso, suas conquistas defensivas nunca chamaram a atenção da mídia da Associação de Basque Nacional e dos eleitores. Por que isso? Vamos dar uma olhada. Mas antes de começar, eu quero te fazer uma pergunta. Você já se sentiu sobrecarregado das expectativas para fazer mudanças de vida em 2025, seja para alcançar os objetivos que você criou para si mesmo, ou sentir ansiedade sobre ficar para trás? Deixa eu te apresentar ao patrocinador deste vídeo, BetterHelp. Às vezes, eu fico meio para baixo quando estou fazendo vídeos e todo o processo e sem conseguir seguir as expectativas que eu fiz para mim mesmo. Com a BetterHelp, você preenche um questionário e dá um match com um terapista em poucos dias. Com uma ampla rede de mais de 30 mil profissionais licenciados, eles te conectarão com um terapista que melhor encaixa com você. Mas, caso não seja, você pode solicitar a troca sem nenhum custo adicional. Você pode falar sobre seus sentimentos de um modo que te traga motivação e criatividade para te ajudar a alcançar seus objetivos. Para YouTubers, como eu, em momentos assim, talvez seja melhor encontrar alguém com quem posso compartilhar seus pensamentos. Clique no link da descrição ou vá para betterhelp.com/andyhoops e tenha 10% de desconto no seu primeiro mês de terapia. Do basquete. Bloqueio do Anthony Davis, pegou de volta e vai para... É difícil de acreditar que... Deslizando no chão, outro bloqueio do Davis direto na cesta. A dominância defensiva individual de Anthony Davis só é igualada por poucos jogadores na história. No entanto, o principal argumento que trabalhou contra o caso de Davis para defensor do ano sempre foi o fato de que suas equipes geralmente nunca estão entre as melhores equipes defensivas da liga. Com a onda de análises da Associação Nacional de Basquete que invadiu o esporte, surgiu uma tendência para o jogador defensivo do ano ser premiado a um jogador de uma equipe defensiva de elite. Infelizmente para Davis, durante a maior parte de seu tempo em Nova Orleans, a franquia não conseguiu construir uma defesa competente ao seu redor. Assim foi a classificação defensiva temporada a temporada durante seus 7 anos em Nova Orleans. Em apenas uma temporada, eles ficaram entre os 10 melhores na defesa. Na maioria das vezes, eles estavam perto do final da liga, entre as piores equipes defensivas no basquete. Naquela época, a ideia geral era que Davis era um excelente defensor individual, mas não um grande líder na defesa. Apesar de se destacar por mérito próprio, ele não era muito falante e tinha dificuldade em aprender a liderar através da comunicação e usar sua voz para elevar a equipe. Isso ficou mais evidente nesta interação no vestiário em 2016 que questionou a liderança de Davis. Durante a pré-temporada, seu novo colega Tim Frazier procurou sua orientação, mas notou que Davis não se comunicava com ninguém da equipe. Isso levou a essa infame troca de palavras. Entre aspas, Anthony, você vai dizer alguma coisa? Ao que Davis respondeu, foi mal.
Posteriormente, ele explicou a um jornalista sobre o que era aquilo tudo. Não esperava dizer nada, mas isso mostra que esses caras me veem como líder e esperam que eu diga coisas para seguirem. Eles desejam integrar algo especial. Nunca esquecerei aquilo. Foi uma revelação. Alvin Gentry, ex-treinador de Davis, disse que essa foi a maior barreira em sua carreira, ou pelo menos durante seu período em Nova Orleans. Ele sempre teve a habilidade e o talento de ser a primeira opção, mas demorou um pouco para ele assumir o papel de um comunicador e um verdadeiro líder. Essa não é a única razão pela qual os Pelicans não eram bons na defesa. A culpa vai para a equipe e ao treinamento também. Além de Drew Holiday, os Pelicans nunca tiveram outro defensor acima da média durante todo o período de Davis com a franquia. Embora Davis tenha gerado algum barulho na corrida para o jogador defensivo do ano, ele nunca foi um sério concorrente para ganhá-lo, para ser honesto. É um daqueles prêmios, como o jogador mais valioso, onde é extremamente difícil vencer se você não está em um time vencedor, e ele só alcançou os playoffs 2 vezes em 7 temporadas em Nova Orleans. O sucesso da equipe importa para esses prêmios individuais e, infelizmente, Davis não teve muito no início. Os Pelicans concordaram em finalmente negociar Anthony Davis para os Lakers. Aqui está o pacote de compensação, Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart e 3 escolhas de primeira rodada. Vamos dar um passo atrás e olhar para outro jogador. O cara que a maioria dos eleitores considera como o melhor defensor da liga há vários anos agora. Na era moderna da paisagem da Associação Nacional de Basquete, tendemos a julgar a defesa de um grande homem em como ele defende bem o aro, ou pelo menos é o que os eleitores consideram como o impacto mais significativo que um jogador pode fazer. Rudy Gobert exemplifica essa característica. Ele frequentemente está entre os melhores da Associação Nacional de Basquete em limitar a porcentagem de arremessos dos adversários perto da cesta, mantendo-os em 58% de acertos dentro de 1,5 metros, abaixo da média da liga de 66%. Sua mera presença em quadra desencoraja os adversários de tentarem arremessos na cesta. Nos 4 anos em que Rudy Gobert ganhou o prêmio de jogador defensivo do ano, seja em Utah ou Minnesota, os adversários só fazem aproximadamente 1/4 de seus arremessos na cesta quando ele está em campo. Atualmente, a equipe média faz cerca de 35% de seus arremessos na cesta contra um pivô na média. Essencialmente, a presença de Gobert em campo muda toda a dinâmica defensiva de sua equipe, e os resultados falam por si mesmos. Ele liderou várias defesas top 5 durante sua carreira na Associação Nacional de Basquete. Ao chegar em Minnesota, ele transformou a equipe na defesa número 1 da Associação Nacional de Basquete. Então, por que mencionei todas essas coisas sobre Gobert? É porque, ao contrário de Anthony Davis, a defesa de Gobert é mais fácil de quantificar. Os números e a classificação defensiva da equipe falam por si sobre o impacto de sua defesa. As equipes mudam visivelmente a abordagem contra o Timberwolves quando Gobert está em quadra. Para Davis, no entanto, suas forças na defesa são mais difíceis de quantificar. Por exemplo, antes de Victor Wembanyama entrar na liga, era Anthony Davis, que era considerado pela maioria dos executivos da liga como o melhor defensor de ajuda e o defensor mais versátil de toda a liga. Agora, melhor defensor de ajuda e defensor mais versátil. Embora eu concorde que Davis tem um caso óbvio para ser o melhor em ambas as categorias, é difícil quantificar isso em números. Não há estatística que meça quantas vezes Anthony Davis ajuda um colega de equipe. Não dá para contar quantas vezes ele teve que cobrir alguém. Pelo menos, você sabe, números facilmente acessíveis. Apesar de desvios ser uma estatística recente da Associação Nacional de Basquete, não há métrica que meça quantas vezes seus longos braços impedem que um passe sequer aconteça. Também não há uma definição concreta do que seria um defensor mais versátil. O que isso realmente significa? Anthony Davis menciona que ele pode marcar de 1 a 5 e afirma ser o melhor defensor de pick and roll da liga. Porém, na temporada em que ele fez esse comentário, os números mostram que ele permitiu 1,30 pontos por posse de bola ao defender o jogador roll. Gobert, por outro lado, permitiu apenas 1 ponto por posse de bola defendendo o jogador roll. Mostra a paridade nesses 30 equipes. Tillman para Gobert. Olhe para isso. É isso que eu quero. Isso não é surpreendente. A maioria de nós concorda visualmente que Gobert é melhor na defesa do rolo em um pick and roll, geralmente marcando um pivô.
Seguindo a teoria de Davis de que ele é o melhor defensor de 1 a 5, ele deveria ter vantagem ao defender armadores e alas. Correto? Bem, aqui estão os números para isso. Davis está correto. Ele está entre os líderes da Associação Nacional de Basquete em defesas contra armadores em pick and rolls. 10.7 posses por jogo, ele faz isso, e ele os mantém a 0.88 pontos por posse, o que é ótimo. Exceto que olhe para os jogadores à sua frente. Rudy Gobert, no ano em que venceu seu 4º prêmio de jogador defensivo do ano, defendeu os armadores com mais frequência e os limitou com uma eficiência maior que Davis. Isso não leva em consideração outras coisas, como o fato de que os Wolves, mesmo sem Gobert, são uma equipe defensiva muito superior aos Lakers sem Davis. Sem Davis em campo, a defesa deles é horrível, então ele precisa compensar muito pelos colegas de equipe. E isso também não aparece nos números. E recua. O placar é de 144-145 com diferença de 3 pontos. Enfim, a melhor maneira de resumir sua defesa são essas jogadas bem aqui. Jones em cima. Bane tenta e bloqueado por Davis. Bane o cruzamento bloqueado por Davis. Pontos e depois a transição de cestas. Bane bloqueado por Davis. Bane na frente. Bloqueado por Davis. Davis, nos playoffs, é possivelmente o melhor defensor auxiliar do lado fraco em toda a liga. Ele consegue bloqueios e roubos de bola não por vencer confrontos diretos individuais. Ele consegue porque surge do nada e salva a posse quando seus colegas são ultrapassados por não manterem o adversário à frente. Embora haja outros grandes jogadores melhores em contestar a cesta e proteger o garrafão, nenhum se compara à velocidade de recuperação e ao trabalho em equipe de Davis. Curry começando com tudo e o Davis mantém o drible vivo. Vira, tenta de novo e bloqueado por Davis. Enquanto a maioria diria que Davis se tornou um jogador completo em Los Angeles e alcançou um nível que superou em muito seu tempo em Nova Orleans, existem várias questões trabalhando contra sua candidatura a jogador defensivo do ano. Para começar, suas lesões. Desde que se juntou aos Lakers, ele sofreu muitas lesões aleatórias, perdendo cerca de 30 a 40 jogos por temporada. Existe um motivo para o apelido Anthony Dia de Davis ter viralizado. Ninguém sabe se ele vai jogar até a hora do jogo. Suas inúmeras lesões ao longo dos anos prejudicaram sua imagem, algo que talvez permaneça no fundo da mente de todos. Aposto que quando os eleitores olham para Davis, a primeira coisa que se perguntam é quantos jogos ele jogou. No entanto, a animosidade em relação a Davis vai além disso. Lembra do último ano dele em Nova Orleans? A saída dele dos Pelicans deixou um gosto amargo na boca de todos. Anthony Davis foi o primeiro superastro a forçar sua organização de forma considerada inaceitável, recusando-se a jogar por sua equipe a menos que fosse negociado. Ele iniciou uma tendência que forçou a Associação de Basquete Nacional a criar uma nova legislação em seu acordo coletivo. A recusa de Davis em jogar foi seguida por nomes como Ben Simmons, James Harden, entre outros. Quando Davis afirmou, citando que a liga não gosta dele, ele está se referindo às suas antigas palhaçadas que a mídia nunca esquecerá. E talvez seja por isso que, até hoje, ele não é o jogador que a liga quer promover. Essa é a história de toda a sua carreira na Associação de Basquete Nacional, um dos maiores superastros perenes de nossa geração, na mesma faixa etária que caras como Giannis, Embiid e Jokic. No entanto, Davis está sempre ofuscado, não importa o quanto ele tente. Para ganhar um prêmio importante como o jogador defensivo do ano, é necessário ter reconhecimento de nome. Para chamar a atenção dos eleitores, Davis precisa se destacar, o que não está acontecendo atualmente. E a liga não quer que ele se destaque. Antes de ser negociado para Dallas, Davis passou 6 anos em Los Angeles como colega de LeBron, mas ainda era considerado estar à sua sombra. Você imaginaria que jogadores que jogam em um mercado fabuloso e gigantesco como Los Angeles, junto com a superestrela mais marcante da era moderna, você imaginaria que Davis seria muito mais comentado? Quer dizer, ele é como metade do motivo pelo qual eles ganharam o campeonato, e até assumiu como o melhor jogador do time conforme LeBron envelhecia. Em vez disso, além dos memes de suas lesões, nem mesmo seus melhores momentos são reconhecidos tanto quanto deveriam. Um homem uma vez considerado um fenômeno da natureza que pode se encaixar em qualquer equipe e melhorá-la de maneiras inimagináveis. Davis nunca recebe o crédito que merece.
Talvez um dia ele receberá aquele prêmio que ele tem desejado durante toda a sua vida. Obrigado por assistirem. Deixem sua opinião sobre Anthony Davis. Você acha que houve algum ano em particular em que ele merecia ser o jogador defensivo do ano? Você acha que ele vai ganhar um em breve? Ele enfatizou diversas vezes a importância da defesa para si e expressou o desejo de ser premiado por isso em sua carreira. Mas ele vai conseguir? Enfim, espero que tenham curtido o vídeo. E claro, como sempre, vejo vocês na próxima vez. Paz!